Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A Flexibilizar é formada por 3 profissionais que assumiram o desafio de facilitar o desenvolvimento da aprendizagem através das ferramentas da programação neurolinguística, juntamente com as habilidades de cada um em sua área. Eles oferecem propostas eficazes que ajudam no processo de aprendizagem e ensino. Amanda, explica pra gente um pouquinho como que vocês conseguem unir tudo isso para fazer com que as pessoas que têm alguma dificuldade em aprendizagem ou ensino, que eles consigam ultrapassar essa barreira. Bom, o que nos facilita é justamente a junção dessa equipe, né? Então eu como pedagoga, atrelada a uma coach e atrelada a um psicólogo. E com isso a gente une esse conhecimento junto com a programação neurolinguística e trabalha com o objetivo de ampliar as possibilidades. Primeiro, a gente sempre parte do pressuposto que todo mundo tem a capacidade de aprender. Não existe ser humano que não tenha capacidade de aprender. Todos temos capacidade de aprender, seja o que for. Estava vendo aqui a fala da Andréia e me coçando aqui, né? Que bom que ela teve uma mãe que, mesmo brigando, deixou ela mexer na máquina. A única coisa que aconteceu ali foi uma habilidade dela, uma inteligência dela que se aflorou mais. Então, daí também a nossa fundamentação. Bom, de forma prática, respondendo ao que você me perguntou, a gente trabalha com um todo. Não existe só um a ser trabalhado. Existe uma escola na pessoa desse profissional que está diretamente com esse aprendiz, existe o aprendiz, existe os pais desse aprendiz e a sociedade. Todos influenciam e são influenciados nesse processo de aprendizado. Com o menino especificamente, nós vamos trabalhar com ele técnicas, orientá-lo a como estudar. Eu vejo muitas pessoas dizendo, né? Vai, menino, estuda! E o menino... Como? Como é que eu faço esse trem, filha? E aí a gente vem justamente ensinando, determinando o tempo, determinando o que estudar, o como estudar. Temos a coach que vai entrar olhando o ser como um todo. Nós vemos tantos profissionais, amigos de área, no meu caso, né, professores, sofrendo com transtornos, tomando remédio, por aí vai. E a Ana Paula, ela vem justamente com a função de, olha, peraí, vamos organizar a sua vida? Porque o coaching sistêmico, ele olha integral, ele olha o ser como um todo. E ainda temos o nosso psicólogo, que também vai ajudar esse pai ou mãe a ajudar a melhorar a relação dele com o filho, a entender qual é o processo, qual é a etapa que esse jovem está passando, que essa criança está passando. E o próprio jovem. Essa é uma pintadinha, uma pincelada do que a Flexibilizar faz, porque quando a gente pensa em olhar esse processo de ensino-aprendizado, ele é muito amplo. Né? Essa é a nossa ideia para ajudar os outros aí a se melhorarem, a se sentirem melhor consigo. A impressão que me deu que é um trabalho até social. Sim. Também, que vocês, perfeito, além de acreditarem nas pessoas, que é algo que a gente precisa tanto, né? Porque com um dia a dia tão corrido, as pessoas acabam umas deixando as outras viverem suas vidas e suas dificuldades, e cada um com seus problemas. Então, vocês acreditarem que todo mundo tem essa possibilidade de aprender é algo lindo. E também, se você consegue fazer com que a pessoa aprenda, ela vai ser mais valiosa, vamos dizer assim, né, para a comunidade em si. E ela será mais valiosa mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que eu me valorizo, o outro me vê de outra forma. Quando eu reconheço o meu potencial, a minha capacidade, o meu poder, o outro olha para mim de outra forma. E aí eu chego, né, a famosa autoestima, o amor próprio, eu me olho, eu me respeito, automaticamente eu respeito o outro. Então, se eu tenho um jovem, uma criança, um jovem, um adulto, consciente de que eu tenho capacidade, eu tenho condição de aprender, na hora que eu estiver com o professor, eu vou lidar com esse professor de outra forma. Eu não serei mais grosseira, eu não serei ríspida. Da mesma forma que o professor, na hora que estiver com o aprendiz, vai olhar para esse aprendiz de outra maneira, com mais respeito, com mais carinho. Nesse processo todo, que é muito mais complexo do que a gente está falando aqui, o olhar do professor, também vocês dão essa visão? Sim, sim. Porque o que nós temos visto hoje? Muitos profissionais colocando a responsabilidade só no aluno. Esse final de semana eu participei de um treinamento
e no qual uma das participantes falou muito disso, né? O aluno é responsável. Será que só o aluno é responsável? O que faz aquela aula ficar desinteressada? Às vezes, a maneira como eu estou ali passando aquele conteúdo é que surge o desinteresse. Se eu chego ali e olho para aquele ser e acredito que ele tem capacidade de aprender e trabalho com ele dessa forma, automaticamente ele vai me olhar de outra forma. É um assunto que eu sou muito apaixonado, educação. Eu sei. E por programação neurolinguística também, então a gente, né? Eu estou tentando me conter aqui. Na minha visão, o que vocês estão trazendo nada mais é que um olhar novo, nada mais não, né? É muito importante que seja um olhar novo, né? Essa disrupção do modelo que não está dando certo. Talvez a sala de aula, eu sei que vocês olham isso, é o formato da sala de aula, a própria tonalidade da voz do professor. Então para quem está aí nos assistindo e quiser realmente um resultado diferente, vocês trabalham tanto na escola, tanto na estadual quanto municipal, quem quiser chamar? Sim, em qualquer ambiente. O nosso propósito, como você muito bem disse no início da sua fala, é ajudar pessoas. Em qualquer âmbito. Então, nós temos desde o atendimento individual, seja para o aluno, seja para o professor, seja para a instituição, para a sociedade como um todo, como também palestras e treinamentos. A nossa intenção é realmente contribuir para que todos compreendam o poder, a importância e como fazer essa relação de ensino-aprendizado de forma leve, tranquila, gostosa. Eu defendo muito, eu gosto muito da sua fala, Rogério, quando você diz que você brinca muito. O brincar no sentido de que faço as coisas com tanto prazer que vira brincadeira. Uhum. Eu deixo de ser um fardo, vamos para a sala de aula, vamos matar um leão por dia, vamos para a luta. Não, vem aqui, menino. Gente, é só um ser. Por exemplo, né, só um adendo que eu estou muito apaixonada por essa faixa etária, que eu também sou mãe. Falo aqui hoje como uma profissional e como mãe. Sou mãe de um adolescente e eu vejo as agruras, os sofrimentos de João Pedro. João Pedro está num momento em que ele já não é mais criança, também não é adulto. Então, às vezes, é cobrado, para de brincar, menino, que você já é adolescente, e tem a responsabilidade que você já é adulto. Mas na hora que ele quer fazer alguma coisa, não pode, porque ele ainda é adolescente. Ainda não chegou lá, né? Vocês deixam a gente muito confusos. Que bom, essa ideia. O que a Amanda está falando é multidisciplinar. Sim. Mas o que você falou, eu acho que primeiro tem que ter vontade para querer estudar. Perfeito. E querer aprender, senão tranca, não adianta nada, né? E todos os pais querem que os filhos sejam inteligentes. Isso é inegável. Qualquer pai quer que o filho seja inteligente, sejam bem avaliados na escola, né? E tenha realmente o sucesso aí nos estudos. Isso é uma coisa evidente que todos querem. Mas é importante saber, primeiro, que eu acho, como é que você conduz isso, sabendo que todas as pessoas têm. Tem pessoas, por exemplo, que fazer cálculos aí, matemática, aritmética é uma facilidade. Já história e biologia já não é. Como é que conduz? Porque a gente sabe, para estudar são várias matérias, né? Várias disciplinas, e às vezes ele desenvolve bem numa matéria, não desenvolve bem nas outras matérias. Eu falo isso porque eu tive experiência própria. Física, química, para mim, não tem jeito. Podia vir quem quisesse, que eu vou dizer, passei empurradinho. De noite. Então, e eu queria completar isso aqui, porque muitas vezes os pais se confundem. Eu estou vendo que a avaliação de vocês não é só do aluno, do garoto ou da garota, mas também é com relação aos pais que têm influência. Os pais também têm que dar estímulo para a pessoa poder aprender, né? E muitas vezes o pai acha que a escola educa. A escola não educa. Eles falam que não ensina, né? Dá o conhecimento, mas a educação é da família. Eu acho que a educação é de todos, né? Todos têm que educar. Como é que é dentro desse contexto de avaliação que às vezes o aluno ou consulente de vocês sai bem numa matéria, mas vai mal na outra? Como é que é o trabalho que vocês realizam para a pessoa também poder ter um bom aprendizado nas outras disciplinas? Posso só acrescentar aí? Sim. Você acha que existe muita pressa para a aprendizagem? E isso é ruim até que ponto? Bom, na verdade, o que acontece é a gente colocar a educação como uma linha de produção. Então, eu coloco o menino, na primeira série, ele tem que adquirir todo aquele conhecimento para que a esteira continue rolando, ele vai para a segunda e adquire e por aí vai. E se esse menino não anda no ritmo da esteira, ele é problema. E a vontade que a gente tem, às vezes, é jogar esse menino fora. Porque a gente não está preparado para o problema.
Nenhuma mãe é preparada para o menino que não veio perfeito. A gente quer o menino que sai bem na escola, a gente quer o menino comportado, educado e por aí vai. E aí começam os desafios. O primeiro desafio, respeito. Quando eu respeito o tempo do outro, o que não quer dizer que eu vá deixar de insistir, ensinar, orientar, dar limite. Vamos, agora é a hora do estudo. Então, respondendo ao seu questionamento, o como fazer isso, primeiro, criando realmente algumas orientações. Eu vejo que a televisão é um bem excelente. Eu vejo toda a tecnologia hoje como algo fantástico. Nós estamos nessa época, não adianta, é inegável. Agora, o que é imprescindível, a gente saber o tempo disso. Eu não posso, um menino que estudou de manhã, chegar em casa, almoçar e ficar na televisão a tarde toda. E aí, com isso, eu estou limitando várias coisas importantíssimas para ele, como, por exemplo, a imaginação. Quando a gente lê, quando a gente brinca com algum objeto, eu estou estimulando a minha imaginação. Quanto mais eu estimulo a minha imaginação, melhor eu desenvolvo em cima das outras coisas. Muitas vezes, os jovens que têm problema com matemática, o problema não é com a matemática, não é com o cálculo, é com a interpretação. Então, ele precisa trabalhar a leitura. O jovem, física, química e matemática. É a bendita das exatas, que todo mundo agarra. Os monstros, Os monstros da escola, né? Por que se tornam monstros? Aí eu puxo um pouco a orelha, com todo respeito, e entendendo que todos estão tentando fazer o melhor que podem para os profissionais. Como é que eu estou apresentando esse conteúdo para o meu aluno? Sabe? Eu vejo, eu preciso lembrar que o jovem, a criança, ela está no processo ainda concreto. Eu não posso ir direto para o abstrato. Então, se eu vou falar de fração, eu preciso levar coisas para que ele possa fatiar em sala de aula e entender que aquilo vai formar pedaços e que esses pedaços são frações. Fazer experiências simples em sala, de física, de química e por aí vai. É realmente despertar o lúdico e o gosto por aquilo. Nossa, vem cá para você ver, olha que massa isso aqui. E não simplesmente copia. Muda. Então, por isso que a gente defende muito essa ligação de todos, escola, professores, pais e alunos. Né? Daqui a pouco a gente continua falando desse assunto, que nosso programa está muito gostoso, né? Sem dúvida. A gente vai para o último intervalo do nosso programa, a gente já está chegando ao fim, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Infelizmente, a mesa de debates dessa terça-feira já estava voando, né? Verdade. Tinha te perguntado a respeito desse tempo, que é tão diferente entre cada aluno, né? Sim, e que a gente precisa aprender a respeitar. Queria que você assumisse agora uma velocidade para a gente conseguir falar sobre tudo, que tem tanta coisa. Acelerado. Né? Acelerar, por favor. Bom, que existe tempos diferentes, sim. Por quê? Porque somos únicos. Só existe um de nós no mundo. Somos 7 bilhões de pessoas e só existe um de você. Olha quanta responsabilidade. Da mesma forma que o aprendiz é um. Então, se eu olho para ele e vejo que ele é único e que o jeito dele de assimilar e que o tempo dele é diferente, eu consigo atingi-lo mais rápido e acelerar o tempo. O equívoco que às vezes a gente comete, com a melhor das intenções, é falar igual para todos e esperar que o outro se adeque ao meu tempo. Esse é o nosso equívoco. Se eu estou ali na frente de uma turma, estou considerando eu enquanto professor, estou na frente de uma turma e estou regendo e percebendo que existem tempos diferentes, eu vou trabalhar cada um da sua forma. Agora, de tudo, você quer acelerar mesmo? Quer colocar o famoso nós no carro? Coloque emoção. Sabe? Dá um belo sorriso para o seu aprendiz, estimula ele, acredita nele, fala, isso, muito bem. E o muito bem é pelo pequeno acerto. Às vezes a nossa expectativa ela é muito alta. Né? Na hora que ele fizer tudo certo, corre-se o risco de a gente escutar. Não fez mais que obrigação. Ai, péssima essa frase. Isso é equívoco. Gente, ele fez o que ele pôde fazer naquele momento, com a condição que ele tinha, com a habilidade que ele possuía. Cadê a minha parte de chegar ali, parabéns? Nossa, hoje você falou muito bem. E amanhã você vai falar melhor. E ele vai querer falar melhor. Porque nós funcionamos assim. O nosso cérebro, o Rogério está aqui coçando provavelmente para falar, o nosso cérebro funciona assim. Quanto mais estímulo você dá para ele, mais ele quer aquilo, sabe? Mais ele vai se interessar e melhor ele vai fazer. Porque essa seria a recompensa que ele vai ganhar, né? Mas então tem que pensar, como você disse, numa recompensa que seja positiva. Sim. Não tirar o estímulo da criança. Sim, perfeito. Que você está falando talvez na questão da punição, né? Sim. Não, cara. A punição, ela é algo que só me tolhe, só me trava e cada vez eu vou produzir menos. Entendam. Estou dizendo o seguinte, é importante que se tenha limite, respeito com amor.
O limite, olha, agora é hora de sentar e todo mundo prestar atenção, ele deve existir. Olha, não, celular aqui agora, neste momento, é proibido. Isso deve existir em todo e qualquer ambiente de aprendizado. O aprendizado adequado ele é a espartana, sem nada. É lápis, caneta e o menino produzindo. Assim se aprende de fato. Vamos pesquisar? Vamos. Fez a pesquisa, agora senta e trabalha. E fez, parabéns por ter feito. Não fez, olha, você está errado, agora é hora da gente fazer tal coisa. E sempre levando para o lado positivo, do recurso, do reconhecimento, acreditando na capacidade do outro, olhando para o outro com respeito. Em casa também, né? Sim, os pais precisam estimular essa criança. Perfeito. Eu vejo muito hoje muitas pessoas falarem, mas isso é obrigação da escola. Gente, a escola ela é uma sequência. O menino já vem formado de casa. É importante que ele saiba ali aquele ambiente e respeitar as pessoas que estão ali, contribuindo para a aquisição de conhecimento dele. Se eu ignoro isso, é desrespeitoso para com o outro. E se eu desrespeito o outro, automaticamente eu desrespeito a mim mesmo. Tudo isso que nós estamos falando, a gente está falando de uma educação emocional. Hoje, eu defendo que uma das grandes mazelas da sociedade é a falta de educação emocional. A educação emocional, ela parte, primeiro, eu me conhecer. Se eu me conheço, eu lido melhor com o ambiente que eu estou. Automaticamente, eu passo a me gerir melhor, a entender como eu tenho que me portar naquele ambiente e também conviver com o outro. Essa é a base da Flexibilizar. Educação emocional. A gente entende que quanto mais o outro está bem consigo, estará bem com o meio. Eu melhoro, o mundo melhor ainda. Essa é a ideia. Ah, que bonito. E muita gente critica a falta de investimento no ensino público brasileiro, por exemplo. Mas você acha que é preciso de muita verba para conseguir essas mudanças? Ai, que pergunta! Foge. Se a verba levar a ter determinação, boa vontade e querer fazer, então precisa de muita verba. Eu entendo perfeitamente, respeito aos meus amigos, principalmente da escola pública, que realmente hoje ela está sucateada. E, ainda assim, eu convido vocês, é um convite, que você defenda o que você acredita, que você defenda o que você foi fazer nessa escola. E não simplesmente diga, não faço porque não tenho isso, não faço porque não tenho aquilo. Vamos fazer o melhor que a gente tem com a condição que a gente tem, olhando o outro. Foco, pode ser. Claro. Esse foco seu é também para criança, educação infantil, ensino básico, ensino médico, atende todas essas... Todas. Inclusive estudantes para concurso. Muitas pessoas eu vejo, sentam, hoje eu vou estudar para concurso, todo programa a semana inteira, 8 horas sentado estudando e quando vê é ineficiente. Precisa se aprender como estudar. Os alunos vão fazer o Enem agora. Exatamente. No segundo semestre, né? É, isso aí. Nós tivemos há uns anos atrás uma professora aqui de Goianá, que ganhou um prêmio nacional aí de qualidade do ensino e tal, isso passou nos maiores aí jornais e tal, por conta de que foi um negócio muito fora, saiu de Goianá, gente, uma cidadezinha ao lado aqui, ok. Ela trouxe para a sala de aula o que o governo não dá para ela, e não estou culpando o governo, não. Sim. Ela foi buscar uma coisa diferente, ela levou alguns jogos pedagógicos, ela levou Tangram, levou ábaco, levou uma série de coisas nesse sentido. A minha... Aí para os gestores de escolas que estão nos escutando agora, ainda tem solução, porque o custo não é tão alto. Para quem tiver uma escola particular, eu estou para te falar que com R$8 a mais no boleto, e aí se o pai não vai achar ruim, porque reunião de pais, escola particular tem bolsa lá de R$1.000, R$2.000. Ou seja, uma pessoa que tem uma bolsa de R$2.000 e não puder pagar R$10 para o aluno, ter uma qualidade do ensino e uma vivência, uma experiencialização significativamente melhor na vida dele, essa pessoa então está fora do programa de hoje. O programa que eu estou dizendo do que a sociedade quer do filho, né? Porque eu estou pagando o boleto aqui, já pago demais. Cara, eu estou te oferecendo R$10 a mais por mês e vou te dar uma solução muito melhor. Eu estou te falando aqui, eu não sei dos seus valores não, tá? Uhum. O que eu estou dando é solução para isso que a gente está se encontrando, porque reclamar todo mundo quer, né? Vamos fazer o diferente, vamos fazer o contrário? Quem que eu posso trazer? Como é que eu posso ajudar? Se eu tenho lá uma escola municipal ou estadual que seja, que tipo de parceria que eu posso te oferecer para que isso entre na minha sala de aula? Vamos fazer um teste? Vamos buscar ajuda nas grandes empresas aqui da região? Como é que eu faço para, de fato, viabilizar isso, né? Porque enquanto a gente ignorar isso, a importância de eu preparar esse jovem para o mundo, entendam, muito mais do que ele formar na faculdade, ele é médico, ele é advogado, ele é engenheiro. Ele precisa ser um ser humano. Pilares da ONU. Sim. Saber ser, saber conviver. E hoje a gente percebe isso, as pessoas elas têm
pós-graduação, PhD, isso e aquilo outro, e não sabe lidar com o outro. Gente, enquanto a gente ignorar essa parte, nós vamos ter problema na sociedade, né? Então, a nossa ideia, obrigado por isso, Rogério, a ideia é justamente essa, a gente trazer para que a pessoa se desenvolva como um todo. E quando eu me desenvolvo como um todo, eu sei lidar até com a matéria que eu tenho dificuldade. Porque eu consigo administrar aquilo. Eu vou me dedicar um pouquinho aqui, vou mais no que eu gosto, porque é isso mesmo, a gente tem que fazer o que dá prazer. A gente tem um grande amigo e tutor, que é o Carlos Lima, e ele diz, vamos ampliar a nossa zona de conforto e não sair da zona de conforto. Nossa proposta é essa, sabe? Ajudar o outro a ampliar a sua zona de conforto, a estar bem consigo e bem com o meio, de várias formas, em especial na educação. Bom, dessa forma a gente termina o programa de hoje. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês duas aqui, que trouxeram tanta paixão no assunto de cada uma, né? Muito bonito de ver e ouvir vocês falarem. Eu espero que você aí de casa tenha conseguido sentir um pouco disso também. Debatedores, nos vemos na semana que vem. Eu gostaria muito de agradecer a você aí de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento no conforto da sua casa. É só entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook procurando por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.